Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 1, 2, 3, Palmeiras 2, que acaba de acontecer na Arena do Tricolor. Olha, vitória que é meio que montanha-russa. Essa é a definição que eu consigo chegar para essa partida. Afinal de contas, até o final de semana, qualquer pessoa que analisasse essa partida diria: o Palmeiras vai vencer aqui na Arena do Grêmio, os caras são muito melhores. Quando eles anunciaram que viriam com 16 jogadores, né, que não teria nem delegação completa e que seria um time completamente reserva, já pensando na Libertadores, e de fato o Abel Ferreira disse: ó, acabou o Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ser campeão, não tem o que fazer. Opa, deu alguma esperança. Mas quem viu o primeiro tempo disse: tá bom, paciência, o Palmeiras, mesmo com o time em reserva, é melhor do que a gente, o trabalho do Abel é melhor, os jogadores são melhores, tudo que vai acontecer. Mas aí quis o destino que veio um gol improvável do Amuso, na boa foi, um gol completamente achado, um intervalo que melhora as coisas, aí mérito muito também do Mano Menezes, o Arthur coloca a bola debaixo do braço e o Grêmio consegue uma vitória completamente improvável por 3-2. Mas eu preciso te dizer que não foi tão improvável assim uma vitória gremista. Eu sei que eu disse pra vocês aqui, em todos os meus passos, não acredito muito e tudo mais, mas eu faço as minhas apostas aqui no ao vivo pra vocês. Tá aqui, ó, eu vou mostrar aqui, ó, o meu celular. Vim em minhas apostas, coloquei aqui, ó, tô clicando em minhas apostas pra tu ver exatamente da minha conta, tá? Não é uma coisa assim, não, ó, da minha conta, tá carregando aqui, ó, resultado final e Carlos Vinícius para marcar. Resultado final e Carlos Vinícius para marcar. 5.5 era odd. Eu botei, deu green. Botei quanto? 10 e saí com 65. Aí outra aqui, a do Inter, obviamente eu perdi, me quebrei lá. Mas aqui, ó, ganha também. Grêmio vence o Palmeiras. Botei 10, seco, sem acertar resultado. Só botei que o Grêmio ia vencer. Botei 10, saí com 38. Ou seja, ganhei duas com a vitória gremista. Me dei bem lá na KTO. Tá mostrado. Aqui é a tela do meu celular da minha conta na KTO para vocês verem que eu mostro quando eu perco, quando eu ganho. Dessa vez deu certo o Odão e deu certo a vitória gremista. Ou seja, ganhei uns pila lá do sueco na KTO. Sempre lembrando, eu botei 10 pila, botei 10 numa, 10 noutra. Tudo bem, é um dinheiro que eu consigo fazer para brincar, para me divertir. Não é aquele dinheiro que tu tem para pagar uma conta, ou não. Tu não vai ficar rico com isso. Tu vai gerar entretenimento. Essa é a proposta da KTO. Se tu quiser, na descrição, no primeiro comentário, tem link personalizado para tu começar a brincadeira. É site para maiores de 18 anos, beleza? Gente, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa dizer é que o Palmeiras, mesmo com o time completamente reserva, tá bom, tinha jogadores conhecidos, o Maurício, Sousa, Felipe Anderson, o Giai é conhecido, o Lomba a gente conhece aqui do futebol gaúcho e tudo mais, mas a verdade é que o Palmeiras dominou o tempo inteiro a partida com seu time reserva. Eles estavam desfalcados, mas tinham mais futebol, tinham melhor tática, as coisas estavam acontecendo. O primeiro gol dos caras era questão de tempo, e ele sai, na verdade, numa falha do Kahneman, que, cara, eu preciso dizer, o Kahneman não marcou o cara que estava do lado dele ali. E a gente precisa ser muito coerente aqui, respeitar ao máximo a trajetória do Kahneman, que é, junto com o Jeromel, o melhor zagueiro do Grêmio nos últimos, cara, muitos anos. Agora, eu acho que as férias vão ser importantes para ele. O Kahneman tinha feito um jogo fora de casa recentemente que foi comprometedor. Agora, de novo, ele não foi bem. Ao lado do Wagner Leonardo, e o Wagner Leonardo foi bem, mesmo jogando deslocado, 2 zagueiros canhotos e tudo mais, mas o Wagner Leonardo foi melhor do que o Walter Kahneman, muito melhor, eu diria, e o Kahneman falha no gol. Sabe-se lá como, num primeiro tempo que é basicamente todo do Palmeiras, o Grêmio encontra um gol. E eu sei que você pode chegar e dizer: JB, um jornalista esportivo, um cara que tem como missão trabalhar e viver de futebol, falando que um gol foi encontrado. Pois é, mas gente, vamos lá, às vezes são as expressões que a gente precisa achar para explicar algumas coisas. Foi um gol de latereio, que talvez possa ser até cobrado, mas é um latereio do Marcos Rocha, que o Wagner Leonardo dá casquinha no primeiro pau, e aí no segundo veio o Amuzu e completa pro gol. Na boa, foi um gol achado. Eu até agora não sei explicar como que o Grêmio consegue marcar um gol, porque só o Palmeiras jogava até ali. Futebolisticamente, o primeiro tempo é todos dele. Mas aqui, nesse gol, a gente precisa falar de um fato lamentável que aconteceu. Eu não tô gravando antes da coletiva do Mano, não sei quais são as explicações dele, se vai pedir desculpa ou não. E tô gravando aqui depois de uma vitória que sempre dá aquela acalmada. Vamos combinar? A vitória, né, não vai repercutir tanto como se tivesse perdido, que até aquele momento era o caso. Mas o técnico Mano Menezes
mostrou o dedo do meio para a torcida do Grêmio. Todo mundo ficou se perguntando o porquê daquilo. Tinha uns caras até meio rindo, ficou um tanto quanto estranha a situação. Eu sei que o Mano deve ter ouvido poucas e boas, e eu sei que o Mano normalmente é um cara que interage com a torcida, que interage com o torcedor. Mas eu preciso dizer abertamente para a torcida neste exato momento. O Mano é um profissional. E eu sei que é duro, eu tô aqui com o meu ar-condicionado ligado, aqui numa boa, em casa, e é muito mais fácil. Mas o Mano é um técnico de futebol, ele não pode mostrar o dedo do meio para a torcida do Grêmio, pisou feio na bola. Na boa, eu não consigo... A vitória vai dar uma abafada nessa situação. Mas assim, se o Grêmio perde pro Palmeiras e acontece esse fato, olha, eu diria mais, seria para mim a possibilidade, inclusive, de decretar a não renovação do Mano definitivamente, que já tá, né, sendo colocada aí em suspeita por conta de jogos tipo do final de semana contra o Botafogo. Tu diz assim, poxa, um pouquinho mais dava para ter vencido a partida, dava para ter conseguido um resultado melhor, mas absolutamente não foi o que aconteceu. No intervalo, o Mano viu algumas coisas óbvias, que o Palmeiras estava melhor e fez duas trocas. Colocou o Alisson e colocou principalmente o William. O William na vaga do Edenilson. E aqui não é porque o Edenilson é péssimo jogador, eu não acho isso. Eu acho, inclusive, que o Mano está recuperando o futebol dele e deu um novo significado para a atuação do Edenilson. Mas eu preciso falar para vocês aqui abertamente sobre essa situação. O William, como meio-campista, foi muito melhor. Por ele ser meia, por ele ser mais um cara que joga um pouco mais à frente. E aí, o resultado disso tudo é simples. O resultado disso tudo é simples. O Arthur coloca a bola debaixo do braço, tendo parceria, por ter um cara que é mais meia, e gasta a bola. O Arthur gasta a bola. O Arthur colocou a bola debaixo do braço e ele disse, tá bom, olha só, agora o meio-campo é meu, quem vai jogar sou eu, a bola vai passar sempre por mim e o ritmo do jogo vai ser todo meu. E o Arthur foi isso. Teve uma hora, inclusive, que a câmera flagrou o Abel Ferreira olhando para tudo que o Arthur estava fazendo, sofrendo pênalti, dando passe, assistência, fazendo tudo, o escampau. E dentro de campo eu pensei assim, cara, será que o Abel Ferreira, pensando o seguinte, eu comando o Palmeiras, que tem muito mais dinheiro, ele deve estar pensando, por que eu não fui buscar esse baixinho pro meio campo, né? Esse cara aí me daria título, é muito melhor até do que o Andrés Pereira, que não é mau jogador, tá? E tem um pouco mais a ver com o estilo do Palmeiras, mas pelo amor de Deus, ele deve ter se pensado nisso. Eu juro que eu pensei nisso. Que ele deve ter pensado, ao invés do Andrés Pereira, que joga muita bola, inegavelmente, eu poderia ter ido buscado esse Arthur, era até mais barato e tudo mais. O William é a grata surpresa do meio campo, tá? Principalmente por ele ter conseguido voltar a jogar futebol depois de um tempo, ainda antes das férias, justamente para ir com moral para as férias e voltar num 2026 melhor. É um cara que fez o seu gol, de pênalti, é verdade, mas fez o seu gol e é uma peça que pode ser relevante. A lamentar uma jogada que ele e o Carlos Vinícius não se entenderam, porque eles são muito amigos e acho que isso daria um up nos dois, né? O Carlos Vinícius não precisa de up, né? Mas o William poderia ser uma situação dele, né, voltando melhor. Um ponto interessante aqui é que o pênalti que é sofrido pelo Arthur, ele veio numa tabela com Cristaldo. E eu preciso relatar isso abertamente para a torcida gremista, porque logo que o Arthur estava sendo contratado, tinha um importante dirigente do Grêmio passando a informação para a gente da imprensa, dizendo o seguinte, olha, o Cristaldo pode ser recuperado pelo Arthur. O fato de ter um cara que passa a bola por baixo no meio campo, e não só a ligação direta, não só para os pontas, mas que circula ali naquele miolo do meio, pode fazer a diferença para o time do Grêmio. Opa! Foi o primeiro caso, é verdade, pelo menos que eu lembre e tal, sou ruim de memória, mas que o pênalti sofrido pelo Arthur, inegavelmente pênalti, inegavelmente para vermelho na minha visão, pelo conhecimento que eu tenho de arbitragem, eu vi que o PC de Oliveira do Sport TV disse que, da Globo, disse, olha, acho que não foi para mim, não foi pênalti, não foi para vermelho. 4Ds, né? 4Ds, o Arthur tinha domínio da bola, ele tinha direção, a distância era curta e não tinha adversário por perto. E o Arthur estava dominando para fazer o gol e o cara não disputou. Então, assim, para mim é para vermelho na hora. Mas o ponto aqui é que o Arthur e o Cristaldo se entenderam neste lance do pênalti. E aí isso é um ponto de, opa, o Cristaldo talvez esteja sendo recuperado de fato pelo Grêmio. Por justiça, o Mano Menezes recuperou o Pavon, recuperou o Amuso, recuperando está o Cristaldo. Pode ser no mínimo o terceiro. Se a gente colocar que o Edenilson voltou a ser protagonista com ele, é mais um ponto de jogador que está sendo recuperado pelo Mano Menezes. Gente, a vitória é importante por ser em casa. Matematicamente ainda tem chance de ir para a Libertadores. Eu preciso te dizer, eu não acredito. Deve abrir G8. Confesso que eu não acredito, mas no mínimo tem uma chance. Vence aí as duas que faltam, Flu e Sport.
torce para ter uns tropeços aí, principalmente do São Paulo, que tá ali na frente e tudo mais, pode pegar na finaleira o G8. Mas eu confesso que eu não acredito, tá? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.